A história do povo de Israel relata, em primeiro lugar, a fidelidade de Deus. O título da lição de hoje é A Incansável Fidelidade do Senhor. O Senhor não se cansou de ser fiel, de cumprir as suas promessas. Por outro lado, o que a Bíblia ensina, o que a história de Israel mostra, é a infidelidade do povo. A infidelidade do povo de Deus, o povo escolhido de Deus, e como eles se demonstravam em muitas situações históricas, como ele se demonstrava infiel a Deus. O estudo de hoje é o Salmo 78, e o Salmo 78 apresenta três épocas do povo de Deus. Três épocas históricas, três períodos históricos do povo de Deus. O primeiro período, e como acontece em muitos salmos, fala sobre o êxodo, sobre a libertação da escravidão do Egito. A libertação da escravidão do Egito é um marco histórico emblemático do povo de Deus e é sempre lembrado. Mas veja lá, então, no livro de Salmo 78, dos versos 9 a 54. Lá diz assim, que o povo havia se esquecido. O povo havia se esquecido do quê? Da abertura do Mar Vermelho, da condução do povo no deserto, da nuvem, da coluna de fogo, da água, do maná e das aves. Ou seja, o povo havia se esquecido de todos os milagres e provisões que Deus havia feito para cuidar do povo no deserto, para livrar o povo do Egito e depois cuidar deste povo no deserto. Eles também se esqueceram das pragas libertadoras do Egito. Maravilhas, irmãos, maravilhas as pragas que foram desferidas no Egito para que o povo pudesse sair. Mas qual era a resposta dele? Ainda nesse mesmo salmo, neste trecho, a gente vê o seguinte: eles não confiavam na salvação. A todo momento eles estavam desconfiando da salvação, achando que iam morrer no deserto, e reclamavam. Não deram créditos às maravilhas. Os milagres maravilhosos que haviam acontecido diante do povo, e eles não davam crédito. Eles não davam valor para aquilo, não valorizavam os milagres que foram feitos em favor do povo. Mas ainda eles não foram fiéis à aliança. Por quê? Porque a aliança pretendia fidelidade recíproca, fidelidade de Deus e fidelidade do povo, mas o povo nunca se apresentava, ou melhor, na maioria das vezes, não se apresentava fiel a Deus. Nesse sentido, eles provocaram, ofenderam, duvidaram de Deus. Essa é a resposta, irmãos. O Senhor fazia tantas maravilhas, livrava, cuidava diariamente, dava pão diariamente, dava água diariamente, sombra. Dava luz à noite através da coluna de fogo, e o povo não acreditava. Outro período, que é o período posterior ao Êxodo, é o assentamento em Canaã, a conquista da terra prometida. Isso está escrito no Salmo 78, dos versos 55 a 64. O que é que o Senhor fez por eles? O que é que o Senhor fez pelo povo? Expulsou as nações, delimitou a herança do povo de Israel e deu posse a Israel. O verso diz assim: fez habitar as suas tendas. Isso quer dizer o seguinte: os colocou na terra, deu posse a eles, fez com que eles tomassem, com que eles ocupassem a terra. Qual foi a resposta do povo? Idolatria. Faziam cultos nos altos, quer dizer, nos montes. Faziam imagens de escultura. O Senhor agora se indignou e rejeitou completamente a Israel. E isso ocasionou a derrocada nacional. E o símbolo maior disso foi que a Arca da Aliança foi exilada. A Arca da Aliança foi tomada pelos adversários e retirada do meio do povo de Deus. A terceira fase que é retratada nesse salmo, dos versos 65 a 72, é a época do reinado de Davi. O reino áureo da história de Israel, o período áureo da história de Israel, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Ele escolheu Davi, o seu servo.
Como pastor de Jacó, ou seja, pastor de Israel, pastor do seu povo, pastor da sua herança. Davi apacentou, o verso diz assim: apacentou com a integridade do seu coração e guiou com a perícia das suas mãos. Vejam, irmãos, 3 fases estão aqui. Primeiro, a libertação da escravidão do Egito. Depois, o assentamento na terra prometida, o cumprimento da aliança feita lá com Abraão. Vou dar uma terra para vocês. E depois, o reinado de Davi, o reinado áureo de Davi. Veja o texto da nossa lição. No entanto, o salmista enfatizou a raiz da infidelidade de Israel. Eles se esqueceram do que Deus havia feito por eles. Não confiaram nele, colocaram-no à prova, se rebelaram contra Deus e falharam em guardar a sua lei, a sua aliança e o seu testemunho. Veja, irmãos, quantas características de infidelidade. Não obedeceram, não obedeceram a aliança, não obedeceram os testemunhos, se rebelaram contra ele. O povo de Israel vivia se rebelando contra Deus, não sendo grato por todas as bênçãos que o Senhor Deus dava a eles diariamente. Ao enfatizar essas formas específicas de deslealdade, o salmista sugere que a rejeição de Israel na história resultou em um pecado central, a saber, o fracasso do povo em confiar no Senhor. Não confiar no Senhor, não confiar num Senhor que demonstrava com ações concretas que cuidava do povo. Era isso que o povo fazia. Bem, mas parece que Israel não tinha aprendido nada, que esse salmo aqui foi lá na época de Davi. Parece que não tinha aprendido nada com a sua história, com a história passada. E nós falamos, mas que povo difícil, mas que povo ingrato. Veja o texto da nossa lição. Ficamos perplexos com a teimosia e cegueira do povo, em contraste com a paciência e graça do Senhor. Como as novas gerações demoraram tanto a aprender. E essa questão não era só das novas gerações, eram das velhas gerações também. Mas veja lá, antes de criticarmos as gerações passadas, devemos pensar em nós mesmos. Não costumamos também nos esquecer das maravilhas que Deus já realizou e negligenciar suas exigências da aliança. O Salmo 78 não encoraja as pessoas a confiar em suas próprias ações, mas mostra a futilidade da vontade humana, a menos que esteja fundamentada na constante consciência da fidelidade de Deus e da aceitação da sua graça. Temos sido fiéis a Deus, temos aceitado a sua graça, a graça do sacrifício, a graça do perdão, a graça do resgate. A infidelidade do povo de Deus na história sempre levava ao fracasso. O que aprendemos com isso, irmãos? É que se nós formos infiéis a Deus, o nosso fim será o fracasso. Pode até não ser o fracasso aqui nessa vida que vivemos, mas certamente será o fracasso eterno se nós não confiarmos em Deus. Veja o texto. As batalhas mal sucedidas do povo de Deus, conforme está lá no Salmo 78, os versos 9 e versos 62 a 64, elucidam a lição do Salmo de que os esforços humanos, separados da fidelidade a Deus, estão condenados ao fracasso. O que esse salmo histórico nos ensina? Que nós devemos ser fiéis a Deus, que nós não podemos nos rebelar contra Deus, que nós devemos ser gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem dado. Como acabamos de falar, nós somos prontos em falar assim, mas o povo de Israel era um povo ingrato, era um povo mau, era um povo desobediente. Como temos sido nós com relação à aliança de salvação do nosso Deus? Como temos sido nós, como temos respondido nós à graça dada a cada um de nós. Que Deus esteja conosco, irmãos, e que a gente possa aprender. Veja, tantos milagres relatados e tanta ingratidão como resposta. Que não seja essa a nossa resposta,
mas que sejamos sempre gratos a Deus por todas as bênçãos, maravilhas e milagres que Ele tem feito na nossa vida, que Ele tem feito na nossa igreja, que Ele tem feito na nossa família, que Ele tem feito para cada um de nós.